Será que a Bíblia apoia ou não o aborto? É pecado realmente abortar? Uma mulher que está gerando uma criança, fruto de um estupro, ela tem o direito de abortar essa criança? Ou, outro caso, uma gestante que está com um feto e esse feto está com um mau desenvolvimento no cérebro. Será que a mãe tem o direito também de tirar esse feto? Ou uma mulher que chega no hospital e tem que sacrificar uma vida ou outra vida. Quem tem a prioridade? A mãe ou a criança? Na Constituição brasileira, a mãe tem a prioridade. Será que isso tem respaldo bíblico? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos sobre os valores dos cristãos. E hoje chegamos na lição de número 4. E a lição de número 4 tem como título Ética Cristã e o Aborto. Então hoje nós vamos falar sobre o aborto, a ética cristã e o aborto. E a leitura bíblica em classe se encontra no Salmo 139, do verso 1 ao verso 18. Salmo 139, do verso 1 ao verso de número 18. Então hoje a aula realmente está imperdível. Vamos abordar um tema de muita discussão dentro da nossa sociedade, que é sobre o aborto. Então eu quero convidar você, se gostar desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu, tem um botãozinho aqui do lado, se inscreva, divulgue esse trabalho para que mais pessoas tenham acesso à ministração da santa e bendita palavra de Deus. E eu conto com a tua ajuda. Querido, só 30 segundos. Eu estou criando um site e nesse site vai ter a área de depoimentos, tá? Na área de depoimentos. E eu gostaria que você mesmo, que me acompanhe fielmente, que se conecta com o meu trabalho, que estivesse na página de depoimento. O que eu preciso que você faça? Que você simplesmente envie uma foto e uma frase sobre a importância do meu trabalho na tua vida. Tá? É só isso. Você vai pegar uma foto sua, vai anexar essa foto junto com uma frase sua sobre a importância do meu trabalho na tua vida. Você vai mandar no e-mail que está na descrição do vídeo, tá? E eu vou pegar os depoimentos e vou colocar na área do meu site. Eu gostaria muito que a sua foto aparecesse na área de depoimentos do meu site. Amém? Vocês entenderam? Então aqui embaixo tem o meu e-mail. Vocês entram no e-mail, mandam a foto, mandam uma frase sobre o impacto da minha vida, sobre a vida de vocês, e eu vou postar isso lá no meu site, tá? Eu estou preparando esse site, na verdade os irmãos estão preparando para mim, e vai ser algo assim muito impactante. Então hoje, lição de número 4, aborto. Tá? Aborto é um tema delicado, é um tema onde a sociedade discute ele, onde o mundo jurídico debate sobre esse tema e também o mundo religioso fala sobre esse tema. Então nós temos 3 áreas da sociedade, 3 áreas da vida que aborda tecnicamente esse tema. A sociedade, que é o povo, tá? Sem conhecimento técnico científico, aborda o tema aborto. Tá? Aborto. A sociedade aborda no âmbito geral. O mundo jurídico, os acadêmicos, as pessoas que mexem com direito penal e com a Constituição Federal, ou seja, o mundo jurídico. Os homens que fazem as leis do nosso país, tá? Esse tema também é discutido por eles, tá? E no mundo religioso também esse tema é muito discutido, tá? A maioria não aceita o aborto e tem uma pequena parcela, tá? de pastores,
de eruditos, de acadêmicos religiosos que aceita o aborto em alguns pontos, tá? Em alguns momentos específicos, mas nós vamos sanar justamente essas dúvidas e você precisa ter uma firmeza dentro da classe de vocês. O que eu tenho observado é que muitos professores não têm firmeza, não conseguem sustentar o seu argumento. Ou seja, professores têm que ter ele tem que ter convicção do que está falando. Ele tem que ter argumento para sustentar a sua tese. E é claro que a sua tese tem que estar baseada nas Sagradas Escrituras. Você tem que mostrar como 1 mais 1 são 2, de que nesse caso o aborto é pecado e ponto. Aqui não vai valer sentimento. Aqui não vai valer razão humana. Aqui o que vai valer, o que vai ter proeminência é a Bíblia Sagrada. Tá? É isso que nós precisamos debater e mostrar nessas aulas. Essas aulas, elas são populares, ela está dentro de um contexto da sociedade, mas o que prevalece é as Sagradas Escrituras. Tópico 1, aborto, conceito geral e o conceito bíblico, tá? O nosso autor, ele vai mostrar de forma técnica o que significa aborto, tá? E aborto, etimologicamente, significa privação do nascimento, quando alguém externo impede o aparecimento de um novo ser. Por que o aparecimento? Porque ele está escondido na barriga de sua mãe. Ele está oculto aos nossos olhos. Ou seja, então o aborto é a privação, é o impedimento do aparecer, do nascer de um novo ser humano. Então, tecnicamente, aborto é isso, é impedir que algo apareça, impedir que algo nasça, que algo nasce, impedir que isso que está oculto apareça dentro da nossa realidade, dentro do nosso mundo físico, tá? Então, aborto é isso, é um impedimento. Alguém vai barrar através do que? Da morte. E existem 2 tipos de aborto. O aborto voluntário e o aborto involuntário. A minha esposa, por exemplo, eu tenho o meu primeiro filho, ele completou 19 anos esse mês de abril, e ele nasceu. Depois de 3 anos, eu acho que minha esposa ficou grávida de novo. E aí ela teve um aborto espontâneo, ou seja, a criança saiu. Eu acho que foi no 3º, acho que foi no 2º mês, não me lembro bem. Tá? Eu só sei que ela teve um aborto espontâneo, tá? Um aborto involuntário, perdão. Foi um aborto involuntário. Ela não queria acontecer esse aborto. Então esse aborto foi um aborto involuntário. Tá? Ela não pediu acontecer o aborto. Tá? E já existem outros casos, que é o aborto voluntário. É quando eu quero, é quando eu provoco isso em mim. Claro que não é em mim, né? Só quem pode fazer o aborto, tecnicamente, isso vai ser ministrado na mulher. Tá? Então a mulher pode provocar o aborto nela, como um médico pode provocar um aborto nela, um marido, uma enfermeira, ou seja, qualquer pessoa externa pode provocar um aborto na gestante, com ou sem o consentimento dela, tá? Então, tecnicamente, aborto é isso, tá? É impedir o nascimento de uma vida. O aborto no contexto legal. Aqui ele vai, de forma muito bacana, muito legal, ele vai de forma histórica mostrar como a sociedade, como os códigos de lei proibia o aborto. E eu coloquei tudo isso no meu blog, já está no meu blog, tá bom? Já está, entra aí no meu blog, está aqui embaixo na descrição. Eu coloquei o Código de Hammurabi no capítulo 12 e no artigo 209. Olha o que diz o Código de Hammurabi. Se alguém bate em uma mulher e faz abortar, deverá pagar 100 ciclos pelo feto. Ou seja, o que é legal? O que é importante aqui? Que no Código de Hammurabi o aborto era condenado.
Ou seja, o aborto não podia ser praticado. Se alguém fizesse o aborto, tinha uma penalidade. Tá? É isso que deve ser frisado. Ok? Em 1810, agora lá na França, o Código Penal da França, elaborado pelo francês Napoleão Bonaparte, ele previa pena de morte para o aborto. Posteriormente, a pena de morte na França, ela foi substituída pela prisão perpétua. Ou seja, de início era pena de morte na França. Cometesse aborto, morria, era pena de morte. Depois substituiu pena de morte por prisão perpétua. Além disso, os médicos, os farmacêuticos e os cirurgiões eram condenados a trabalhos forçados. Para Napoleão Bonaparte, era um crime hediondo, era um crime horrível. É claro que os conceitos... Teve uma pessoa que ela me criticou drasticamente sobre os conceitos modernos, com os conceitos técnicos de legislação antiga da Roma e de alguns países. É claro, querido, que tecnicamente não são a mesma forma. Mas o nosso direito, por exemplo, ele é oriundo da onde? Tem uma boa parte de Napoleão Bonaparte no nosso direito. Tem uma boa parte do direito, o nosso direito, uma boa parte dele é do direito romano. É claro que isso é uma construção histórica. A sociedade vai se mudando e vão se adaptando de acordo com a necessidade de cada bem jurídico tutelado, tá? Mas para Napoleão Bonaparte era um crime hediondo. Crime hediondo. Então, querido, olha que interessante. O crime hediondo hoje no Brasil, por exemplo, é um crime hediondo. O homicídio é um crime inafiançável. É um crime, por exemplo, que não aceita indulto, anistia e nem graça, por exemplo. Tá? Então, tecnicamente, era um crime hediondo também para Napoleão Bonaparte. Tá? Aí, continuando na história, em 1830, no nosso Código Criminal de 1830, tá? No artigo 199, olha que interessante, no artigo 199, tá tudo no meu blog. Você vai entrar no meu blog, você vai ver que a palavra ocasionar, por exemplo, está escrita com 2C. Não é que eu escrevi errado não, porque eu peguei do site do Planalto, do governo, e lá está escrito de acordo com que era escrito na época daquele português. Então você vai ver que tem algumas palavras que a grafia está diferente do nosso português hoje, porque a língua ela é viva, ela vai se modificando, tá? Mas tem no artigo 199, tem a proibição do aborto e tem também a pena. Aquilo que no direito penal nós chamamos de primário e secundário. Tá? O primário é a conduta, é a ação, e o secundário é a pena. Tá? Ou seja, para ser um crime tem que ter uma ação tipificada e tem que ter uma pena, tem que ter uma punição. Então tem os preceitos primário e secundário. Então no artigo 199 era proibido o aborto. No artigo 200 também era proibido o aborto. E eu coloquei tudo isso lá no meu blog, para que vocês possam observar como na construção histórica o aborto ele era proibido. Aí chega no nosso Código Penal hoje, que nós conhecemos hoje. O Código Penal hoje, ele tem alguns artigos que falam sobre o aborto. E o aborto hoje, no nosso Código Penal brasileiro, é crime. Artigo 124, artigo 125, 126, 127. Tá? E também tem o 128, ou seja, vai trabalhar sobre o que? Sobre o aborto. Então o aborto ele é crime, em regra geral é crime. É claro que vai ter algumas exceções que o Código Penal brasileiro considera não
que não é aborto, tá? Que não é crime, tá? Mas no geral o aborto ele é crime, tá? No geral o aborto é crime. E eu coloquei também no meu blog, tá? Eu coloquei no meu blog o artigo 124 ao 128 do CP, do Código Penal. Inclusive eu estou estudando muito sobre isso porque agora no mês de maio estarei realizando o concurso para investigador da polícia aqui no estado de São Paulo. Então eu estou me dedicando muito sobre essa matéria também, tá? Ponto 3, conceito bíblico de aborto, tá? Então nós vimos a história, tá? O Código Penal, nós vimos um pouquinho que a lei fala sobre isso. Agora vamos falar sobre a Bíblia, porque para nós o que vale realmente é a palavra de Deus, tá? E aqui eu dividi em dois momentos, tá? O item 3, conceito bíblico de aborto. Primeiro ponto, na lei mosaica, é crime ou não? É crime. Eu já vou adiantar para você, para a lei de Moisés, na lei mosaica, o aborto é crime. E ponto. Não tem conversa. O segundo ponto que eu quero dialogar com vocês, no decálogo. Aquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos também é crime. Mas aonde está o aborto nos 10 mandamentos? No 6º mandamento. Não matarás. Mas aí você, teólogo, você é uma mulher esperta, um homem esperto, pode estar dizendo, Fábio, mas agora eu te pego. Ali não está dizendo, olha como disse, não matarás. Porque no original você ensinou, eu tenho uma aula sobre isso, você ensinou para nós que não é matar, mas é assassinar. Assassinar é premeditar. Aquilo que nós conhecemos dentro do Código Penal como crime doloso. Não é culposo, é doloso. Quando você planeja, quando você arquiteta, você quis cometer essa ação, você quis abortar. Você quis colocar o feto para fora, você quis matar esse feto. Então perceba que a ação não matarás ou não assassinarás, tá? Nós podemos deduzir que o aborto está dentro dessa classificação. E é assim que a maioria dos rabinos entendem, que o 6º mandamento, não a matarás ou não assassinarás, está se referindo também ao ato de abortar, tá bom? Porque o bem jurídico tutelado, tanto na lei de Moisés, como especificamente nos 10 mandamentos, é a vida. A vida precisa ser preservada. Item 4, aborto na história da igreja. Nesse ponto, eu achei muito interessante porque você está lendo a sua revista e o autor ele detalha para nós, homens, acadêmicos, os pais da igreja falando contra o aborto e mostrando o valor da vida. O que eu acho interessante, que nesse ponto nós devemos observar, é a importância que a igreja dava a esse tema. Ou seja, no geral, em em todas as falas dos nossos pais da igreja, o que eles queriam sempre mostrar, que Deus é o doador da vida. E eu não posso interferir em algo que é peculiar de Deus. Porque tanto o direito de dar a vida, como o direito de tirar a vida, pertence a Ele. Porque se Ele a deu, Ele a tira. E eu não tenho esse direito. E na perspectiva dos pais da igreja, justamente é isso que eles vão transmitir para nós. Que Deus é o único ser que tem o direito de dar a vida e também de tirar a vida. Então eu e você, e nenhuma outra criatura, tem a capacidade, tem o direito de tirar a vida, porque Ele é o doador. Se Ele é o doador, eu não posso interferir na sua criação. E isso que eu achei fantástico. Tópico 2, o embrião e o feto são um ser humano. Ponto de número 1, quando começa a vida? Aqui, queridos, a briga é grande. Aqui a briga é grande. Por quê? Porque muitos eruditos, muitos cientistas, eles tentam explicar isso.
E olha só, uns vão dizer que a vida, ela inicia quando o espermatozoide, ele encontra com o óvulo. Quando os dois se chocam, começa a vida. Tá? Aí já começa o zigoto e aí começa a vida. Pronto, na união começou a vida. Outro vai dizer, não, a vida não começa aí. A vida começa depois de 7 dias. O outro vai dizer que depois de 14 dias. O outro vai falar que somente na 10ª semana e por aí vai. Ou seja, cada um vai dar o seu parecer quando começa a vida. Cientificamente, ainda não é fechado. Ainda não é fechado. Você pega qualquer artigo científico sobre o relato da vida, o início da vida, esses artigos ainda são controversos. Um debate o outro. Cada um tem um posicionamento. Eles não fecharam ainda quando começa a vida. Aí no ponto de número 2 diz o seguinte: o que a Bíblia diz? Aí eu quero dar o meu conselho. Queridos, se a gente for tentar entender os eruditos, e olha que eu não sou médico, eu não trabalho nessa área. Tá? Então olha como a gente fica, como dizia o meu pai, num mato sem cachorro. Você está num mato sem cachorro é passar um apuro. Você fica todo enrolado. Então você está assim a ver navios. Você está sem leme, sem nada. Você está perdido. Então qual é o meu conselho? Quando que começa a vida? Se os médicos não sabem, imagina eu. Imagine nós, cientificamente, imagine nós. Mas o ponto 2 vai falar sobre isso, o que a Bíblia diz. Eu prefiro ficar com a Bíblia. A Bíblia não diz categoricamente, mas por dedução e por inferência, nós deduzimos e aprendemos que a vida, ela é logo quando o espermatozoide encontra com o óvulo, que nós chamamos, que a medicina chama isso de fecundação. É quando o sêmen masculino encontra com o óvulo feminino. Quando juntou, aí começa a vida. Ou seja, sabe por que essa é a razão mais sensata? Não é para dar sustentabilidade ao aborto. Não, eles falam isso porque para eliminar o aborto. Queridos, se nós somos contra o aborto, é claro que eu preciso, tecnicamente eu não sei quando começa a vida, então eu prefiro acreditar que a vida começa na fecundação, quando o sêmen ele encontra o óvulo feminino, o óvulo da mulher. Quando ele encontra, começa a vida. Começa a vida. Porque eu até concordo com os textos que o autor colocou, mas quando o autor cita que o salmista diz que viu, que Deus viu ele ainda informe, você não concorda comigo que esse informe ele é muito vago? Ele é muito vago. Informe, mas quando? No primeiro dia da gestação, no segundo, no terceiro, no quarto? Em que dia que foi? Quando que foi? Então eu prefiro acreditar que quando, presta atenção, quando juntou sêmen com óvulo, começou a vida. Pronto, começou a vida ali. Tá? A Bíblia não deixa claro isso de forma explícita, mas por dedução e por inferência é assim que nós entendemos. Quando esses dois seres se juntam, aí começa então o dom da vida. É aí que Deus automaticamente, queridos, ele coloca a alma da criança. A alma da criança é colocada nesse exato momento. Quando teve o choque, bateu, pá! É como acender a luz. Quando você bate o dedo, automaticamente não acende, ou seja, estava escuro. Só que você bate o dedo, aparece a luz. Ou seja, na hora que os dois se encontram, a alma foi colocada. A alma entrou, ou seja, tem vida, tem vida. Tá? Ponto de número 3. Qual a posição da igreja? A posição da nossa igreja, da Assembleia de Deus do Brasil, da CGADB, ela é contra o aborto.
tá? Ela ainda continua contra. E acredito eu que ela permanecerá contra. Tá? Ela permanecerá contra. Então hoje a posição da nossa igreja é contrário ao aborto em nenhuma de suas hipóteses. Em nenhuma de suas hipóteses, tá bom? Sabe por quê? Porque eu entendo que quando eu aceito o aborto, eu estou profanando o sagrado. Querido, olha o que eu vou dizer agora. O ventre materno independe, tá? Independe se essa mulher é uma cristã ou não. Isso independe. Eu estou falando da espécie feminina. O ventre materno, ele é sagrado. Se ele é sagrado, ele é inviolável. Ninguém tem o direito de tocar, nem mesmo o próprio dono desse ventre. Por quê? Porque esse ventre tecnicamente não é dela, foi criado por alguém, para gerar alguém, para glorificar o nome de alguém, e é o nome do Eterno. Então, tocar no ventre materno é tocar no sagrado, é ali onde o mistério da vida acontece. E até hoje, os cientistas ficam loucos para entender de forma profunda, de forma concisa, o que acontece dentro do ventre materno. Eles até hoje não conseguiram decifrar esse mistério. Sabe por quê? Porque é sagrado. Porque é sagrado. Ali ninguém toca. Foi ali que o Espírito Santo de Deus colocou o nosso Messias, colocou Jesus de Nazaré. Então este lugar, no ventre materno, o ventre de uma mulher, ele é imaculado, ele é sagrado. Então nós não podemos, de hipótese alguma, profaná-lo. Agora vamos partir para o tópico terceiro. Diz assim o tópico terceiro, tópico 3, tipos de abortos e as suas implicações. Então eu disse que em regra geral, hoje no Brasil, é proibido o aborto. Tá? Mas existem alguns casos em que o aborto ele é permitido, e aqui nós temos o primeiro caso que o aborto ele é permitido. Ponto 1, aborto de anencéfalo. Tá? O que é isso? Tá? O anencéfalo é uma má formação no cérebro. Eu li alguns artigos científicos, que nesses artigos científicos está a informação de que raramente uma criança que nasce com total ou com parte do seu cérebro mal formado, ele raramente sobrevive. Existem algumas pesquisas científicas que eu particularmente pesquisei, que algumas crianças, isso é raríssimo, segundo laudos, segundo essa pesquisa científica, que vivem em torno de 20 a 24 meses apenas, ou seja, no máximo 2 anos, essas crianças morrem. Então olha só o que diz essa pesquisa, tá? Que as crianças geralmente, muitas nascem mortas, outras nascem vivas, mas morre no decorrer da vida, e em casos raríssimos as crianças sobrevivem até o 24º mês de vida, ou seja, elas duram aproximadamente 2 anos. Então olha o que aconteceu, tá? No mês de abril, no dia 12, não me lembro se foi dia 8 ou dia 12 de abril de 2012, esse caso foi julgado, tá, no Supremo Tribunal Federal, no STF, e o Supremo Tribunal Federal, por 8 votos a 2, e teve um voto do Minerva, que foi o voto do juiz Marco Aurélio, e ele decidiu, juntamente com o seu colegiado, com 8 votos a 2, que poderia sim fazer o aborto anencéfalo. Tá? O que o Marco Aurélio disse? O Marco Aurélio disse, em uma de suas frases nesse dia, de que fazer aborto
num caso específico, em uma má formação do cérebro, é a mesma coisa do que matar, por exemplo, um morto, porque ele usa o termo, isso é um crime impróprio, um crime impossível. O que é um crime impossível? Aí eu vou dar um exemplo, é você matar um morto. Por exemplo, tem um morto na rua, tem um morto, e você chega com uma arma, tá? E dá um tiro na cabeça dele. Você matou ele? Não, ele já estava morto. O Código Penal não vai te punir por essa ação. A sua intenção era matar ele. Ele chega, você chega, ele já está morto. Você não sabe que ele está morto. Aí você dá um tiro nele e você sai correndo. Tá? Você sai correndo, mas ele já estava morto. Ou seja, isso é um crime impossível. Ou seja, ele já estava morto, não tinha como você matá-lo. Então, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, e essa foi uma das formas que o Marco Aurélio entendeu, que esse é um crime que, na verdade, não foi crime. Por quê? Porque a criança já nasce morta. A criança já está morta. Você simplesmente vai retirar algo que já está morto. Então, para ele, foi esse o entendimento, tá? Mas, no meu entendimento, eu concordo plenamente com o pastor Douglas, o autor dessa revista, que isso é uma manobra do inimigo. Eu sei que isso vai dar polêmica na classe, uns vão concordar, outros vão discordar. Eu sempre prefiro o conceito, se Deus é o doador da vida, eu não vou interferir no que é direito dele. Eu não vou interferir. Eu não vou interferir. Eu não vou interferir. Eu prefiro deixar que a própria vida se encarregue de tirar ele no momento que deve ser tirado. Então, se ele vai viver um dia, se a criança vai viver uma semana, 2 meses, 1 ano, eu não sei. A vida não me pertence. O dia da manhã não me pertence. Eu preciso preservar a vida. E eu entendo que o aborto anencéfalo, no meu ponto de vista, ele é antibíblico. Embora eu, lá na minha prova, na hora que eu fizer a prova da VUNESP, no meu concurso público, isso com certeza vai cair, porque é um entendimento novo de 2012. Isso faz o quê? 6 anos que aconteceu, com certeza vai aparecer na minha prova. Eu tenho que entender que isso não é crime, mas biblicamente é crime. Biblicamente não pode. Tá? O aborto anencéfalo para a justiça brasileira, isso não está no Código Penal, isso é um entendimento do Supremo Tribunal Federal que começou a valer de 2012 para cá. Tá? Ele entendeu que pode. Então, em muitos casos, somente nesse caso, uma má formação no cérebro, não é qualquer má formação, tá? Não é formação em outros membros, é no cérebro, tá? Eles entendem que pode fazer o aborto, ok? Do ponto de número 2, em caso de estupro, aqui eu tenho certeza que aqui vai pegar fogo a tua aula. Eu sei que tem gente que vai ficar bravo comigo. O estupro, tá? Uma mulher ficou grávida mediante um estupro. Fábio, você é homem. Você jamais ficará grávido mediante um estupro. Você pode ser estuprado, mas você não pode ficar grávido por um estupro, porque você é homem. Eu te entendo perfeitamente. Tá? Eu sei que às vezes o sentimento... Às vezes a gente fala de algo que não vive. E eu entendo isso perfeitamente. Porque falar de algo que não vive não é tão... Parece ser fácil. Mas quando você vive algo, quando você passa por aquela experiência, aí você tem a capacidade de falar com mais propriedade. E eu quero respeitar o seu sentimento. Eu quero respeitar esse momento seu. Mas eu sei que tem coisas na vida que só o sentimento ele não vale. Porque se nós formos agir em alguns momentos da vida por sentimento, a gente faz besteira. A gente nega os nossos princípios e os princípios da palavra de Deus. Eu sei que
que aí muitos dizem assim, mas você vai ficar olhando para aquela criança o resto da vida. E você vai lembrar daquele maldito, aí você começa a xingar, daquele malfeitor que fez isso comigo. Você sempre vai se lembrar daquele momento. Eu sei, queridos, que isso é traumático. Eu sei que isso é doloroso. Mas biblicamente, eu volto a repetir que o ventre é algo sagrado. O ventre, ele é algo peculiar. Ele é onde acontece o mistério da vida. É ali que nasce o mistério da vida. É ali que nasce aquilo que Deus vai arquitetar para a humanidade. Eu sei, queridos, que é doloroso, mas já imaginou? Aí eu volto para o Salmo 139, que enquanto o salmista era formado, o que dá a entender nesse texto, eu gosto de pregar sobre ele, é que Deus ia escrevendo a história desse menino no ventre da mãe dele. Biblicamente, eu sei que é fruto de um estupro, de um ato violento, de uma covardia, de um ato que é indescritível. Somente quem passa pode descrever a dor e o sofrimento disso. Eu não estou alegando de forma alguma e negando este sentimento. Mas olha aqui, olha o que eu vou dizer. Você ficou grávida mediante um estupro. Será que lá na eternidade Deus não está escrevendo uma história para esse menino? Uma história de glória, de honra, uma história de majestade. E às vezes, eu sei, querido, eu sei, minha irmã, às vezes por ego, às vezes por vergonha, às vezes por aquilo que os outros vão dizer, ou às vezes aqui, o trauma que eu terei que carregar comigo mesmo, por orgulho próprio, eu tiro uma vida de que Deus estava escrevendo a própria história. É como se eu pegasse a história de Deus para aquela pessoa e rasgasse e falasse, eu não quero que essa história aconteça. Eu sei que, tecnicamente, no Brasil, estupro pode, uma gravidez por estupro pode fazer o aborto. Aí tem um problema muito sério. Sabe por quê? Por exemplo, uma mulher foi estuprada, tá? Como que ela faz o aborto? Ela precisa entrar com um pedido pro juiz? Não. No Código Brasileiro, uma mulher que sofreu um estupro, ela não precisa entrar com uma ação pro juiz. Na Constituição, no Código Penal, simplesmente diz o seguinte, que mediante um boletim de ocorrência feito na delegacia já é suficiente para apresentar, por exemplo, para o médico e ele fazer o aborto na vítima. Então olha só, a mulher foi estuprada, ela pega um boletim de ocorrência que você consegue, é a coisa mais fácil do mundo é você fazer um boletim de ocorrência, porque é o seu parecer, você fez o boletim, opa, estou grávida mediante um estupro, você leva para o médico, faz um aborto, por quê? Fui estuprada, tá aqui ó, sofri um estupro, tá aqui ó, o boletim de ocorrência, aí o médico aborta a criança. Já imaginou como que ela está deixando brechas? Por quê? Porque uma mulher que teve uma gravidez indesejada, uma mulher que não quis aquela criança, ela pode alegar que ela foi estuprada. Não, eu sofri um estupro, pronto. Ah, mas se descobrir, eu sei que se descobrir é um crime que ela está cometendo. Ela vai cair no artigo 124, vai ter um artigo específico para ela. Ela cometeu um crime de aborto. Ela mentiu, ela enganou, vai ter um crime contra ela. E ponto. Tá? Mas você percebe como a lei vai dando brecha? E ela vai deixando vazar a desvalorização da vida. Olha agora o ponto de número 3, aborto terapêutico. O aborto terapêutico, ele é um aborto para minimizar a dor da mulher. Então, olha que interessante, já viu nos filmes estrangeiros, quando chega no médico, chega no pronto-socorro, a ambulância, chega lá correndo e o médico diz para a família, olha, eu tenho uma opção,
a vida, vocês querem que eu salve quem? A criança ou a mulher? Aí a família começa a pensar, uns falam, não, salva a criança, não, outros salva a esposa, salva a criança, salva a mulher, salva a minha filha. Aquele pereré, precisa salvar alguém. A mulher, no Código Brasileiro, não é assim não, meu querido. No Código Brasileiro, uma mulher grávida, o médico precisa optar por ela ou pela criança. Sabe quem é sacrificada? A criança. No meu ponto de vista, isso também está errado. Sabe? Está errado. Eu não tenho o direito de sacrificar. Olha como que a criança está numa posição de indefeso. Ninguém luta por ela. Ninguém tem a capacidade de proteger aquela criança. Porque isso é uma possibilidade, um diagnóstico médico. Você consegue perceber que tem alguns pontos na nossa lei que não tem consonância com as Sagradas Escrituras? Pode ser bonito, pode ser inteligente, dentro da razão humana, mas biblicamente são pontos controversos e que não tem respaldo pelas Sagradas Escrituras. Eu quero terminar essa aula dizendo: viva a vida. Vamos deixar a vida falar mais alto. Vamos deixar Deus escrever a história de cada ser humano. Não vamos rasgar aquilo que Deus está escrevendo. Valorize a vida na tua igreja. Valorize a vida na tua casa. Valorize a vida no teu emprego. Valorize a tua própria vida. Agradeça a Deus. Porque se você está aí, porque alguém se pensou, ele não executou o aborto. Se eu estou aqui, porque a minha mãe, ela não me abortou. Poderia até querer, mas ela não fez. E é por isso que eu estou aqui, ministrando essa aula para a tua vida. Que o Eterno continue te abençoando. E até semana que vem, querendo Deus.